e agora nós vamos conversar com a nossa convidada aqui para os programas Espaço da Inclusão e TeleTemaCast. Ela que é gerente da parte de audiodescrição, do setor de audiodescrição da empresa CPL Soluções em Acessibilidade, né? Faz audiodescrição para diversas empresas, entre elas a Rede Globo de Televisão. Aliás, os nossos agradecimentos à Rede Globo por ter liberado essa entrevista para a nossa emissora. Vamos conversar agora com Larissa Costa. Larissa, boa tarde. É um prazer tê-la aqui na Rádio Teletema, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bom? Eu que agradeço o convite. Eu tenho cabelo cacheado, comprido, uso óculos, tenho nariz largo, olhos amendoados, lábios grossos, sobrepeso, seios grandes, de estatura mediana, pele branca. Bom, Larissa, um dos grandes produtos, né, que vocês estão fazendo atualmente é a novela Todas as Flores, né, da qual você é a roteirista. Eu queria que você falasse como que está sendo esse desafio para você como roteirista, né, como audiodescritor e atual roteirista, de fazer essa novela. Bom, acho que primeiro é um prazer e é um grande desafio, porque é uma produção diária, numa agilidade muito grande e com a criação de uma linguagem específica, né? Então, a gente começou o trabalho construindo conjuntamente, né? A gente fez testes e os primeiros 5 capítulos, especialmente, foram avaliados por consultores com deficiência visual da própria TV Globo que participam da novela, para a gente ajustar e chegar numa linguagem que a gente considerasse que seria a melhor para o produto, né? Então, eu trabalho com um consultor, que é da CPL, que é o Alessandro Câmara, mas ainda assim a TV Globo avalia com os seus consultores para dar a palavra final e a gente ajustar e chegar no melhor produto possível, né? Então, a gente trabalhou bastante qual seria a linguagem, se ela seria uma linguagem mais interpretativa ou mais descritiva, se a narração seria mais interpretativa ou mais descritiva. E a gente chegou num modelo em que eu acho que ela é uma descrição mais centrada na ação, já que a novela ela tem, né, por característica, as novelas de modo em geral, elas são muito faladas. Então a gente acaba situando mais ambientes e ações, mas a cada inserção, por exemplo, de um personagem, a gente descreve como ele é fisicamente. E então é isso, ela é mais objetiva, entre aspas, menos adjetiva no texto, mas ela é mais interpretativa na narração. E aí foi o modelo que a gente está desenvolvendo e que tem sido bem aceito de modo geral pelo público. Ô Larissa, você falou que além do Alessandro Câmara, que é o consultor da CPL, tem os consultores da própria emissora. Quem são esses consultores? Você poderia citar pra gente? O que trabalha diretamente comigo é o Marcelo Lemer e tem a Natália nos primeiros episódios. Ela é assistente de direção da novela e foi quem avaliou e foi debatendo comigo qual seria o modelo. Hoje em dia é o Marcelo Lemer quem tem feito a avaliação do material. Querido Marcelo Lemer, amigo do Benjamin Constant, grande abraço, professor Marcelo, longa data. Quantos capítulos vocês gravam por dia, em média, mais ou menos? Não, é um capítulo por dia, mas seria impossível. A produção de uma audiodescrição, ela é um processo lento, né? A escrita do roteiro, ela demora bastante tempo. Assim, a gente às vezes tem a sensação, mas o capítulo tem 45 minutos. Quanto tempo demora para fazer um capítulo de 45 minutos? A gente leva mais ou menos umas 12 horas, desde o começo da produção do roteiro, até passar pela consultoria, revisão do material, gravação, edição e mixagem. E isso a gente fazendo de uma forma, eu diria, acelerada, né? Porque a gente, de modo geral, demora mais tempo na produção de produtos audiovisuais. Mas essa já tem uma linguagem marcada, né? Então, assim, isso já agiliza um pouco a escrita do roteiro e as tomadas de decisões, né? A linguagem, ela já está bem apurada e isso faz com que seja, entre aspas, um pouco mais rápido. Mas mais do que um episódio por dia, precisaria de mais de um roteirista, por exemplo, né? Vocês têm algum contato com os atores da novela, atores e atrizes, ou mesmo com quem escreve a novela? Vocês têm contato
direto com eles, até para que eles conheçam o produto, a audiodescrição e de alguma maneira facilite o trabalho de vocês? Então, a equipe da novela já faz esse trabalho, né? Eles contrataram pessoas com deficiência visual e eu acho que essa é a ideia da novela, e eles é que poderiam, acho, falar melhor sobre isso, é que quem participa da produção entenda a importância da audiodescrição e tenha acesso e conheça. Eu tenho contato direto com a Natália e com o Marcelo e com a equipe de modo geral. Mas a gente pôde ir visitar, enfim, as instalações, acabou que a gente nem foi, mas a gente teve acesso a isso e tem acesso às informações. Eu conheci, por exemplo, a protagonista numa visita lá ao Projac, mas não tenho acesso aos atores de modo geral. A gente não trabalha no Projac, né? A gente trabalha na CPL. E aí da CPL vocês mandam para a emissora e a emissora põe o produto com audiodescrição na rede. Isso. E eu acho que se fosse necessário e a gente solicitasse, imagino que a gente teria contato. Eu acho só que não tem sido uma necessidade para o desenvolvimento do trabalho, né? Eles dão conta de responder todas as dúvidas que a gente tem, que é o que importa, né? Vocês, por fazerem a audiodescrição, já houve algum tipo de contato do pessoal falando pelo fato da protagonista, no caso, não ser uma atriz com deficiência visual? A gente já recebeu alguns comentários. O Alessandro Câmara, que é o responsável por fazer o contato com o público, então ele filtra para mim as questões. Ele me falou já que tiveram, sim, conversas a respeito, mas eu não sei dizer aprofundadamente quais são as críticas ou que debate se tem. Eu sei que faz parte do universo. E acho que até seria legal, fica aqui como sugestão, entrevistar também o Alessandro, porque eu acho que ele tem uma outra perspectiva sobre, né, o funcionamento, o desenvolvimento e a rotina da novela. Inclusive porque é ele que conversa com o público e traz as demandas e as críticas para a gente ir ajustando o trabalho também, né? Será muito bom também para nossa emissora, para nossa reportagem, né? Em breve poder conversar também com o Alessandro. Já conversamos aí recentemente com o Daniel, né, que é o locutor, agora com você, em breve aí com o Alessandro, havendo a possibilidade. Além da novela, vocês também estão, né, vão fazer, aliás, tem início no próximo domingo, no dia 20, a Copa do Mundo. E esse também é um produto que vocês vão fazer, né, a audiodescrição para a Rede Globo de televisão. Como que está sendo desenvolvido isso? Como que será esse processo? Vai ser somente no canal aberto? Vai ser nos canais de Sport TV também, que é um outro produto da Globo, né, que é no canal fechado? Como que vai ser esse processo? A gente presta serviço para a TV Globo, né, o canal aberto, que é o que tem a obrigatoriedade da audiodescrição. Hoje em dia, a gente já faz a audiodescrição ao vivo, né, de alguns programas da emissora. A gente faz do Mais Você, do Encontro, do É de Casa e do Esporte Espetacular. Esses são programas fixos da grade que contam com esse recurso de acessibilidade. Eventualmente, um ou outro produto ao vivo também contam, né? Por exemplo, Criança Esperança teve audiodescrição, os debates também políticos tiveram, e agora a Copa do Mundo vai ser a primeira vez que vai ter pelas pesquisas que eu fiz, eu posso estar equivocada, mas eu imagino que não, vai ser a primeira vez que uma Copa do Mundo vai ter audiodescrição em todas as transmissões, do começo ao fim. Vai ter na abertura, no encerramento e todos os jogos que forem transmitidos. A TV Globo vai transmitir todos os jogos, exceto aqueles que são no mesmo horário, e aí eles vão televisionar somente um deles, né? Porque tem uma fase da Copa que são 2 jogos ao mesmo tempo. E aí um deles vai ser transmitido pela TV aberta, e aí esse vai contar com a audiodescrição também. A TV Globo se mostrou muito interessada, desde o começo, em fazer a audiodescrição da Copa do Mundo, em que todo o produto ficasse acessível, e a gente participou de várias reuniões e fez testes também para a definição de qual seria o modelo da audiodescrição. Eles fizeram pesquisas internas para entender como funcionava, por exemplo, a narração descritiva que acontece dentro
dos estádios, né? E já é uma tradição nas Copas que você tenha a descrição nos estádios via rádio. E aí eles chegaram a cogitar se esse, por exemplo, seria um modelo viável para a transmissão televisiva. Chegamos à conclusão de que não, né? De que para a televisão a gente vai fazer a audiodescrição, ou seja, a gente vai complementar o áudio, e aí a gente vai ter que entrar na descrição da ação, correlacionando com o narrador e o comentarista do jogo. Então, é realmente um grande desafio, a gente vem treinando para fazer dar certo, né, e funcionar. Como que vocês vão fazer, vamos supor, tá lá o Luiz Roberto narrando, para fazer entre a parada dele, do comentarista, para entrar o repórter lá no Catar, para entrar a audiodescrição? Como que vocês vão fazer esse sincronismo? A gente vai fazer um diálogo de vozes, né? Então, a ideia é que a gente descreva nos intervalos deles, né, tipo das falas, e quando a ação do jogo for mais relevante do que o comentário, a gente vai sobrepor, e aí a gente tem uma técnica que a gente está lá desenvolvendo, um ajuste de áudio, para que a gente não perca a informação, né, e que fique audível a audiodescrição, mantendo ali a voz do comentarista mais abaixo. Ah, sim. Ficarem as duas vozes, no caso. Exatamente. E isso será um canal à parte, o canal da audiodescrição? Você vai ter que apertar um botão de áudio, no caso da TV? Ou para todo mundo vai estar, independentemente de você optar pela audiodescrição ou não, já vai estar esse recurso? Não, ela funciona mesmo como a audiodescrição é prevista pela lei. Ela é o canal de áudio 3, aí você precisa pelo controle acessar o canal de áudio da audiodescrição, porque o canal de áudio 1 é a transmissão regular, né? O 2 seria, entre aspas, a SAP, e aí o 3 é a audiodescrição. Vocês chegaram a pensar, até pro público também, em geral, que nunca teve contato, às vezes nem sabe como é que é, colocar no 1, que seria no geralzão mesmo, para o pessoal ter uma ideia de como é que é uma audiodescrição? Essa é uma definição interna da empresa, e acho que isso tem a ver com a legislação. Então, eu não sei se seria viável, possível. Eu posso até perguntar para eles e colocar como ideia. A única coisa que eu sei é que eles têm interesse que seja divulgado abertamente, né? Que seja dito, por exemplo, pelo jornalista ou pelo comentarista que esse jogo, enfim, que a Copa do Mundo vai contar com audiodescrição. Mas aí essa parte técnica eu não sei te responder, nem sobre a viabilidade. Eu tenho uma experiência por comentar futebol, né? Já comento futebol desde 2013. E, por exemplo, um lance. O jogador fez um gol de placa. Se, no caso, o repórter que está lá, o comentarista, não detalhar como é que foi o gol de placa, isso aí, a pessoa que está fazendo a audiodescrição, ele vai poder falar, porque a pessoa que já enxergou e perdeu a visão no decorrer da vida, ele tem essa noção de como é que é um gol de placa. Agora, a pessoa que nasceu cega, se ninguém nunca falou para eles, não sabe. Então, nesse aspecto, vocês vão ter tecnicamente essa questão das jogadas assim mais acentuadas, né, os golaços que acontecem, um gol de carretilha. Vocês vão conseguir fazer isso? Como que está sendo essa preparação para os lances capitais, vamos dizer assim? A ideia é que a gente complemente a informação, né, e descreva como aquele gol foi feito, né? Então, não só dizer o nome da jogada, mas sim como ela foi efetuada. Isso é importante porque, né, realmente, às vezes, assim, acaba passando batido, a menos que o repórter tenha uma sensibilidade muito boa, como acontece no rádio, às vezes que o rádio é mais autodescritivo, né? O repórter acaba descrevendo, ou mesmo o locutor, mas a TV tem a imagem, né? Então, nem sempre quem está narrando ou quem está reportando acaba falando justamente por causa da imagem. Sim, sim. A ideia é que a gente torne o jogo acessível para o maior número de pessoas possível. E aí, ao descrever como
a jogada acontece, a gente está dando mais acesso. Mas também tentando ter a sensibilidade para que a gente não tire o prazer de quem gosta de assistir futebol e já está acostumado com a linguagem, de ficar incomodado com o excesso de descrição, né? Essa é uma grande tônica no futebol, né? Eu descrevo ou não, né? Já conversamos com outros colegas, inclusive locutores, né? Que colocam isso. O que eu faço? Eu descrevo pensando no público com deficiência ou eu deixo a jogada fluir? Outros, mesmo na TV, conseguem colocar aquela empolgação do rádio, outros já narram um pouco mais lento, né? Então depende muito da característica de quem está narrando. E uma curiosidade que eu tenho, além da audiodescrição, vocês vão também contemplar o público com deficiência auditiva, no caso com a legenda em Libra, de alguma jogada, algum lance, assim, algum parecido semelhante ou não? Olha, eu não sei te responder se para a Copa do Mundo eles vão contemplar. Eu sei que na televisão já é obrigatória a totalidade dos programas com closed caption. Então, a legendagem certamente vai ter. Agora, Libras eu não sei te dizer. Eu imagino que não, porque ainda a gente tem algumas barreiras tecnológicas que vêm atravancando a Libras na televisão aberta de modo mais expressivo. E é rápido também, né? Um jogo de futebol, para você fazer Libras, né, num jogo, tem que ter assim os sinais, né, tem que ser muito rápido. Acho que a gente tem profissionais treinados, assim como temos bons audiodescritores. Eu acho que a gente, em todas as áreas, a gente tem gente que certamente vai dar conta da demanda. Eu acho que a gente precisa, na verdade, ainda evoluir e cobrar que os recursos estejam de fato acessíveis, né? Larissa, vocês fizeram audiodescrição também dos debates, né, para presidente, enfim, que houveram nas eleições aí recentemente. Qual foi o grande desafio, vamos dizer assim, de fazer os debates, já que nos primeiros debates tivemos vários candidatos, depois foi afunilando, foi ficando aí com os mais, né, vamos dizer assim, os principais. Como que foi essa preparação em relação até mesmo de conversar, se vocês tiveram esse acesso aos candidatos? Como que foi isso? A gente tem acesso ao ensaio, entre aspas, do debate, ou seja, de como vai ser a dinâmica. E com isso a gente consegue criar estratégias de descrição. A gente consegue prever quais vão ser os tempos de silêncio, porque num debate a sobreposição pode ser bem prejudicial, né? Então a ideia é que você não sobreponha, já que o discurso do candidato é o mais importante ali. Então, a gente estuda os momentos que seriam adequados para a descrição do cenário e para a descrição de cada um dos candidatos. Então, o maior desafio, entre aspas, no primeiro turno é que, por serem tantos, né, você precisa ter esses momentos bem marcados. Eu achei, na verdade, o segundo turno mais desafiador, porque ele mudou a dinâmica para tornar, né, o debate mais ágil, e com isso esses tempos, por exemplo, que são cruciais para a audiodescrição do deslocamento de um candidato até o púlpito, esse tempo é o que a gente usa para descrever como são os candidatos, enfim, ou como está o cenário. A gente perdeu esses tempos, e esses tempos que são cruciais para a entrada da descrição. Então, o debate do segundo turno ele foi realmente um grande desafio para conseguir dar todas as informações que a gente espera. No resto, a gente vai entrando somente nos momentos em que são cruciais, né? Naquelas provocações, quando mostra um documento, numa troca de um olhar, e aí a gente às vezes acaba sobrepondo para que a gente não perca essa dimensão que é fundamental. E é uma coisa, a questão do gestual, as provocações, assim, entre olhares, e se não tiver alguém falando, passa batido, né? Não tem como a pessoa saber. Exatamente. Eles são parte, eu acho que bem importante do debate também, não só, né? E aí eu acho que entra num grau de quase de paralelismo entre a fala do candidato e o gesto que ele está fazendo. É claro que se for um gesto que é repetitivo, ou um gesto que é simplesmente um mexer de mãos,
tudo bem, mas às vezes esse mexer de mãos significa um nervosismo, né? Então, algumas coisas a gente precisa ir pontuando, e aí achar os momentos mais adequados para a pontuação. Muitas vezes numa hesitação, né, numa repetição de fala, que é comum ao discurso oral. Então, de modo geral, a gente estuda, né, a forma como as pessoas falam para a gente saber reconhecer, por exemplo, um momento em que vai ter uma repetição e aí a gente sobrepor ou imaginar ou conseguir antever qual vai ser o momento de uma hesitação e aí também entrar com a descrição. É claro que a gente não acerta 100% das vezes, mas de modo geral, estudando a forma como a pessoa fala, a gente consegue antecipar, entre aspas, quais seriam esses momentos ideais para entrada. E quando, por exemplo, teve também a participação de jornalistas, né, fazendo perguntas, enfim, de temas variados ou escolhidos, né, previamente. E nessa hora, como que é a dificuldade? Porque os candidatos dá para se estudar antes. E a pessoa que vai fazer a pergunta ali, que foi convidado para estar fazendo parte daquele debate, como que é a tônica nessa hora? Na TV Globo, só o William Bonner que mediou e participou, e as perguntas foram só entre os candidatos. Então, eu não precisei viver essa dificuldade de terem outras pessoas. Eu imagino que quem fez a descrição do debate, em que tiveram vários jornalistas perguntando, certamente eles viram antes quem eram esses jornalistas para fazer uma breve descrição deles, né? Então, de modo geral, a gente prepara o texto. A audiodescrição, ela é feita ao vivo, ela é simultânea, a gente precisa improvisar, mas a gente tem, entre aspas, pré-textos preparados. Então, as descrições de todos os candidatos ou de todas as pessoas que vão perguntar, elas são feitas antes do começo do evento. A descrição do cenário é feito antes do evento e tudo isso debatido com o consultor. E aí, na hora, a gente vai achando as brechas, adaptando o texto para o tempo de silêncio que a gente tem disponível. E geralmente o tempo de silêncio é meio curto, né? Às vezes, assim, entre um... Na televisão, a gente quase não tem tempo de silêncio, né? E aí, a gente precisa ser realmente sintético. 1 segundo na televisão é precioso. Sim, sim. O rádio ainda, né, um pouquinho de silêncio ainda, mas a TV realmente é bastante, né, rápido nessa questão aí do... o seu pedido de fala não foi concedido e toca o barco, né? Não tem muito. Mas a gente assim, o que a gente faz de modo geral em qualquer produto que a gente vai fazer ao vivo a gente estuda a linguagem. Então a gente tem várias técnicas. Por exemplo, num debate, aí eu tô falando sobre a minha experiência, que são os debates da TV Globo, você tem lá, logo na abertura, uma grua, né, uma imagem de cima para baixo ali do estúdio. Nesse momento em que eles estão, entre aspas não, eles estão apresentando, né, o cenário e os participantes daquele evento, é a hora que a gente vai entrar com essa descrição também. Então, na verdade, o audiodescritor ele precisa ter um profundo conhecimento da linguagem do produto que ele está audiodescrevendo. Aqui no caso que eu estou dizendo é um estudo sobre a linguagem televisiva, mas isso a gente pode, né, traçar um paralelo com a linguagem cinematográfica, com a linguagem teatral, com a linguagem das imagens estáticas de obras de exposições de arte, esculturas, etc. Então, o audiodescritor ele precisa não só saber, né, as técnicas da audiodescrição, conhecer as normas da audiodescrição que a gente usa aqui no Brasil como referência a ABNT e o Guia de Acessibilidade Audiovisual da Ancine, mas também, entre outros, a gente também tem outros materiais que servem como referência, por exemplo, de imagens estáticas. Mas entre o conhecimento desses materiais, a gente precisa estudar e ter um conhecimento profundo da linguagem do material que a gente audiodescreve, porque aí a gente consegue saber os momentos em que são mais propícios para a descrição e os momentos em que a gente, de fato, precisa ficar em silêncio. Além desse da Ancine, esse guia da Ancine, tem pensar em fazer, não tenho conhecimento, por exemplo, um guia de audiodescrição para esporte, um guia de audiodescrição assim, para cada tópico de transmissão? Você está dizendo dentro da televisão, porque por exemplo, a ABNT, por exemplo, ela prevê vários tipos de evento, né? Então ela prevê eventos ao vivo, imagens estáticas, programas televisivos, ela dá diretrizes para as diferentes possibilidades
não com essa especificidade. Acho que também fala, talvez, de eventos esportivos, imagino, que estaria, talvez, dentro de uma categoria de eventos ao vivo. Eu não sei se você está perguntando com uma minúcia de detalhes, porque normalmente a BNT ela dá diretrizes gerais sobre audiodescrição, né? Não é um curso sobre como audiodescrever, e sim quais são as, entre aspas, regras que o audiodescritor deve seguir, né? O que ele deve descrever, né? E aí o como acaba sendo mais particular de cada audiodescritor, né? Como é que ele lida com essa linguagem, ou o que não fazer, por exemplo, na audiodescrição, muitas vezes está indicado ali também no guia. O guia de acessibilidade da Ancine, ele é um pouco mais detalhado para a linguagem fílmica, e aí ele fala sobre os movimentos de câmera, por exemplo, de uma maneira mais detalhada. A norma da Ancine, ela não entra em tantos detalhes, mas provavelmente as universidades já devem ter alguns estudos, né? E aí, toda vez que eu vou trabalhar uma linguagem que eu não conheço, eu recorro às pesquisas acadêmicas para entender esse material e poder usar, né, desse conhecimento que está sendo elaborado academicamente pelas nossas universidades. A gente tem, né, grandes polos de pesquisa aqui no Brasil, de audiodescrição, que desenvolvem excelentes trabalhos. Novela, pelo fato de ser a primeira, né, que a primeira novela que conta com recurso de audiodescrição num todo, você já havia visto isso fora do Brasil, em algum outro país, assim, que você tenha se baseado até para te auxiliar nessa questão da audiodescrição? Não, na verdade, eu estudei a linguagem de novela, né, e fui desenvolvendo o modelo de roteiro de audiodescrição em cima disso. Eu não vi como estudos, na verdade, não sei se tem experiências lá fora. Aqui no Brasil, a gente tem experiências na TV Aparecida, que já fez audiodescrição de algumas novelas que eram reprises, né? Então, é a primeira novela inédita numa plataforma de streaming com audiodescrição, né? Então, ali em tempo real, né? Que as pessoas não... É uma novela nova. Então, é isso. A gente já teve algumas experiências. Eu não cheguei a conversar, por exemplo, com o pessoal da TV Aparecida, o que eu acho uma pena, foi por falta de tempo, porque teria sido bom ter tido essa troca. Acho que quanto mais trocas a gente tem, melhor é. Mas, nesse caso específico, foi um estudo da linguagem televisiva com a linguagem da audiodescrição. Aliás, a TV Aparecida tem um trabalho bem bacana, inclusive também na audiodescrição de missas, né? Na missa do dia 12 de outubro, eles fizeram audiodescrição também, né? Uma ideia bem interessante de descrever a igreja, enfim, esse trabalho de audiodescrição de missas. Eles são bem atuantes e acho que eles fazem um ótimo trabalho. Clarissa, além você falou também do esporte espetacular que vocês fazem, a audiodescrição, das matérias, enfim, daquelas transmissões ao vivo, né? Como que é a dinâmica do esporte espetacular? Segue a mesma estratégia, a mesma ideia de que cada produto tem uma linguagem específica. A gente estuda o produto, estuda a linguagem dele, entende como ele funciona e a partir daí a gente prepara a equipe para fazer a audiodescrição, né? A audiodescrição ao vivo ela não é feita por uma única pessoa, né? Então a gente trabalha em equipe. Cada dia é um audiodescritor que faz e todos são preparados para isso. Então, a gente precisa conhecer a linguagem esportiva, né? Conhecer os diferentes esportes, de alguma maneira ter domínio, né? Ou familiaridade com os esportes de modo em geral. Mas a gente tem, no caso do esporte espetacular, a facilidade de poder assistir as matérias ou algumas das matérias. Às vezes dá para ver tudo, às vezes não dá para ver nada, e aí isso depende muito. Mas a gente consegue saber como é que vão ser essas matérias. Elas são passadas ao vivo, mas a gente tem uma prévia do que seria. Não necessariamente sempre, né? Muitas vezes é no escuro mesmo, mas às vezes a gente consegue. Então, isso já ajuda. E usando a técnica sempre de complementar a informação. Então, a linguagem da televisão, ela é muito repetitiva e explicativa. Então, de modo geral, a gente descreve o que não está presente no áudio. Então, se eles falaram, né, que, sei lá, a pessoa fez um gol de bicicleta ou ela deu um saque de tal maneira, a gente vai descrever como é que é esse saque, como é que essa bola está
né, no ar, ou como é que ela está atravessando na rede, ou, sei lá, o jogador caiu de que maneira, e a gente complementa mais as informações. E aí, o esporte espetacular, ele é muito rápido, ele é muito ágil, e para mim, ele é o programa, acho que talvez mais complexo da gente entrar, porque ele é muito jovem e ágil. E aí as inscrições, elas acabam precisando ser bem sucintas, com entradas bem rapidinhas, né, de modo geral. Aliás, tem uma matéria do Esporte Espetacular, particularmente essa matéria me emociona muito sempre, de 2019, sempre que eu vejo ela, que eu adoraria ver ela com audiodescrição. É uma matéria conduzida brilhantemente pelo colega Renato Luiz Peters, sobre meu trabalho como comentarista, apesar dela estar bem falada, mas tem alguns pontos ali que, se tivesse audiodescrição, seria bem interessante. Legal. Você falou da questão do saque. Isso é uma coisa também que eu acho bem interessante. Recentemente foi transmitido o Mundial do Vôlei, né? Mas aí pelo canal fechado, pelo Sport TV. A questão, por exemplo, você falou do saque. Diferencial, o saque viagem, o saque manchete, né? A inversão do 5-1, que às vezes o pessoal fala, mas fala muito rápido, o defende fica boiando, né? Então, assim, são lances capitais que precisam de uma descrição, né? O que é a inversão do 5-1, a diferença do saque viagem, saque manchete, algumas jogadas, assim, alguns lances que precisa, né, ser mais falados, né? Vamos dizer assim. A gente vai, toda vez que a gente entende que precisa explicar, né? E aí a questão do vivo é que a gente precisa estar muito atento e ter uma grande sensibilidade, porque a gente precisa estar conectado, ouvindo o que está falando, tentando achar o momento de entrada e pensando como é que vai ser essa descrição, porque essa descrição, de modo geral, ela, entre aspas, é um improviso. Quando você entra para fazer um jogo de vôlei, você já tem ali preparado, e aí, na mesma coisa agora falando, por exemplo, da Copa do Mundo, a gente já entra preparado, por exemplo, como é que são os uniformes, como é que são mais ou menos os jogadores, as bandeiras, onde eles vão estar posicionados, isso tudo a gente já tem um pré-roteiro, né, um pré-preparo. A gente também tem prévias ou pré-descrições, assim como eu mencionei no caso do debate, a gente ali vai ter pré-descrições de coisas que são cruciais para o jogo. Então, quais jogadas a gente imagina que vão ser importantes que a gente descreva? E aí a gente tem esse material ali. Aí a gente precisa ter a presença de conseguir casar isso com o momento certo do evento, né? Às vezes a gente faz muito bem, às vezes a gente não faz bem, assim como qualquer tradutor de tradução simultânea, tem dias que tá melhor e tem dias que tá pior. Então, isso também vai variar muito de como é que a gente tá, né? Tem dia que a gente tá tentando entrar e não consegue, tem dias que não, que a gente acha que vai ser horrível e é ótimo. Então, é bem imprevisível, na verdade. E eu acho que talvez a graça, entre aspas, ou da audiodescrição ao vivo, né, da audiodescrição simultânea, na verdade, é que você se preparou ali, mas você só vai saber o que acontece no momento em que você está vivendo, né? Então é o frio na barriga, é você ter a calma e a paciência também de saber achar o momento, né? Mas se você também ficar calmo e paciente demais, você vai perder o momento, e aí às vezes é melhor não tentar consertar, porque aí você vai perder o momento seguinte. Então, também aceitar quando você perdeu, para você não entrar numa bola de neve, né? E a frustração de tomar e você não conseguir retomar o programa. Então, é um pouco, acho que, de sangue frio, de controle emocional, para conseguir levar a transmissão toda, mesmo quando não saiu do jeito que um momento não saiu do jeito que você gostaria, né? Aliás, imagino que vai ser muito difícil e desafiador pelas construções dos estádios lá do Catar, né? Tem um estádio que ele é desmontável, né? Depois da Copa do Mundo ele vai ser desmontado, construir uma praia dentro do estádio. Então, assim, imagino que vai ser muito desafiador você fazer uma descrição de um estádio desse. Eu acho que isso tudo vai depender do tempo que a gente vai ter, né? Porque, na verdade, o que determina a profundidade de uma descrição é o tempo da tomada dele, ou seja, o tempo que ele está em tela. Então, assim, se eles mostraram em 1 segundo a fachada, eu vou descrever o que vai ser possível em 1 segundo. Agora, se eles mostraram enquanto o comentarista está dando informações super relevantes, no máximo a gente vai poder dizer que a gente viu ali a fachada, né, do estádio. Então, isso que a gente não consegue prever como é que vai ser. E aí, cada transmissão vai ser uma transmissão, né? Mas, assim, existe a possibilidade de se gravar maiores detalhes e depois, quem tiver interesse,
assistir depois, assim, com uma riqueza de detalhes maior? Isso é uma coisa que a gente ainda não propôs. Eu acho que em algum momento eu tenho muita vontade, acho que tanto para a novela como para a Copa do Mundo, enfim, que a gente crie uma página acessível, que tenham, né, essa base de descrições para que as pessoas possam acessar antes ou no momento em que elas quiserem. A gente ainda não desenvolveu isso, em algum momento eu espero que a gente consiga desenvolver correlatamente ao desenvolvimento dos trabalhos. Porque eu acho que seria a maneira ideal, como se fossem, entre aspas, notas introdutórias daquele produto que a gente vai, né, assistir, enfim. Eu acho que seria incrível. Eu vi, por exemplo, que existe uma iniciativa, que eu não sei dizer de quem, mas pesquisando coisas sobre a Copa do Mundo, eu vi que já existe no YouTube um canal com a descrição das bandeiras, acho que dos uniformes e dos estádios, como se fosse uma pré-preparação para a Copa do Mundo. Não sei que empresa que está fazendo, eu vi muito rápido. Eu gostaria até de dar o crédito, porque acho que me pareceu um trabalho legal, mas infelizmente eu não tenho como dar essa informação aqui, mas procurem no YouTube, que eu acho que não é difícil de achar. Eu sei que a professora Josélia Neves, inclusive, também vai fazer a audiodescrição lá do Catar, né? Isso. Vai fazer em loco lá no Catar. Isso, a professora Josélia Neves vai trabalhar de lá, mas essa descrição do YouTube é uma empresa brasileira que fez. Eu só realmente não me recordo, mas eu acho que é uma iniciativa importante e interessante para que o público, né, tenha acesso ao que vai acontecer, né, e como são os estádios e como são os uniformes, enfim, ao que diz respeito à Copa do Mundo visualmente. E a Paralimpíada? Vocês chegaram já a fazer alguma vez as Paralimpíadas? A gente fez partes das Olimpíadas e parte da Paralimpíada, né, a primeira vez que eu saiba, né, prestando serviço para a TV Globo, que um evento está sendo integralmente transmitido com audiodescrição. Então, as Olimpíadas, por exemplo, não foi transmitida integralmente, que eu me lembre, e nem as Paralimpíadas. A gente descreveu mais ou provas pontuais ou aqueles programas em que tinham a síntese do que tinha acontecido no dia. Entendi. Você falou das bandeiras, por exemplo, né? São 32 seleções dividido em vários grupos, né? Você já tem, por exemplo, a questão da abertura. Você já tem ideia de como que vai ser as atrações da abertura, como que vai ser feito isso? Essa parte acho que eu ainda não posso falar, mas eu posso dizer que a gente está se preparando para fazer o melhor possível em todas as transmissões dos jogos. Na abertura, no encerramento e durante as partidas. Ok. Bom, em nome da Rádio Teletema, dos programas Espaço da Inclusão e Teletema Cast, gostaria de agradecer gentilmente a Larissa Costa, gerente da parte setor de audiodescrição da CPL Soluções em Acessibilidade, também agradecer à Rede Globo de Televisão. Larissa, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais e fizesse aí uma convocação para o povo, né, o pessoal acompanhar aí o trabalho de vocês, os contatos, fique à vontade. Acho que eu queria agradecer o convite, acho importante que a gente possa divulgar e consiga divulgar o trabalho que a gente vem fazendo. Eu acho que são muitos anos de estudo, eu não cheguei a falar da parte acadêmica, né, mas eu comecei na audiodescrição em 2008 e fiz um doutorado sobre audiodescrição, e a minha ideia é sempre aprimorar e melhorar e trabalhar com as pessoas com deficiência visual para que a gente tenha uma audiodescrição de qualidade e, de fato, acessível. Então, críticas, sugestões, comentários são sempre bem-vindos. Com a demanda que tem, é muito difícil ter acesso a todas as informações, então é isso, né? O Alessandro me ajuda, e tem outras pessoas também que ajudam nesse armazenamento e na compilação dessas informações, mas, por favor, sintam-se todos à vontade de mandar mensagens e, né, pra gente ir melhorando o trabalho cada vez mais. O doutorado você fez ele aqui no Brasil mesmo ou você fez no exterior? Fiz aqui no Brasil, fiz doutorado na PUC-Rio em estudos da linguagem com audiodescrição sobre tipos de audiodescrição mais descritiva ou mais interpretativa em filmes. Ok. Bom, conversamos com a audiodescritora, gerente da CPL Soluções de Acessibilidade, Larissa Costa, aqui na Rádio Teletema, programa Teletema Cast, e
Espaço da Inclusão.